Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Eis a diferença de nós cristãos para os judeus. Então, o cristianismo não se resume a um conjunto de normas. Então, os judeus entenderam o melhor, a lei que o Senhor deu, a Torá, que é para a felicidade. Eles foram multiplicando, chegaram a 613 mandamentos. E na época de Jesus, a grande discussão era: qual é o mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Muitos tinham que era o sábado. Então acusava Jesus de violar o sábado, de não guardar o sábado. Então a primeira leitura vai dizer para que serve a lei: para santificar, para a felicidade, para nesse dia sábado, o dia do Senhor, reconhecer as maravilhas do Senhor, reconhecer o que Deus fez em tirar o povo da escravidão, de libertá-los, dando a eles a liberdade. Eram escravos no Egito e agora deve reconhecer a bondade do Senhor, reconhecer Deus como Deus. Então, nós não guardamos mais o sábado, mas sim o domingo. O domingo passa a ser o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre o pecado e a morte. Então, Jesus vai dizer: o sábado, ou seja, o homem não foi feito para o sábado, mas ao inverso, invertido, porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Então, esse dia de domingo é o dia da glória de Deus, de reconhecermos que somos batizados.
Não somos batizados, paganizados. Não. Devemos buscar aprofundar o sentido de sermos cristãos, o sentido do domingo, o sentido do dia do Senhor, o sentido do amor que o Senhor manifestou por nós na cruz e ressuscitando para nos dar a vida. Então, temos as fraquezas, temos as debilidades, temos as dificuldades, temos as coisas da vida que poderia dar certo, mas não deu certo. E aí lutamos para viver a graça de Deus. Aí São Paulo vai dizer: trazemos esse tesouro em vasos de barro para reconhecer aquilo que somos, reconhecer aquilo que somos, identificar com Jesus. Então São Paulo vai dizer: trazemos esse tesouro que é ser cristão, que é o batismo, em vasos de barro, que são as nossas debilidades que nós levamos no dia a dia. Então, essas mesmas debilidades devem nos impulsionar a buscar a graça de Deus, a valorar este tesouro que levamos como batizados. Então, o mesmo Jesus vai curar no dia de sábado, vai curar um homem da mão atrofiada que está na sinagoga. Ele vai dizer: vem para o meio. O que significa vir para o meio? Porque o Senhor Jesus não quer que ninguém vive à margem, marginalizado, fora da graça. Então, ele oferece a graça santificante a todos. Então, ele não veio curar só o corpo, mas a totalidade que somos nós, a totalidade, o corpo e a alma. Então ele diz: vem para o meio, para que aquele homem receba a dignidade de filho de Deus, que tinha perdido. Então, um homem com a mão atrofiada não pode trabalhar, tem que viver de esmola, não pode estar no templo de forma plena, no culto, não pode. Então, Jesus quer tirar aquele homem da margem e colocar no centro. Mas não é o homem que deve se tornar o centro. O homem, colocando Deus no centro, o homem é valorado na sua dignidade, na dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, peçamos a Maria Santíssima para que possamos viver esse tesouro de sermos cristãos, o tesouro recebido da graça do seu Filho no batismo, e dar a importância máxima à graça de Deus, dar a importância máxima no domingo, o dia da Eucaristia, o dia de glorificar o Senhor, o dia da ressurreição. Amém.